Olá, sou o Dinho Rovares e nesse exato momento estou com meu amigo Paulo Pies, aqui do Rio Grande do Sul, que está me fazendo uma bela e grande visita. E nesse momento a gente aproveita também para conversar um pouquinho sobre autoconhecimento, sobre prosperidade, sobre religiosidades e outros temas aí que o Paulo também gosta de conversar. Então eu gostaria que o Paulo se apresentasse um pouquinho aqui para vocês e depois nós vamos começar aí um grande bate-papo. Show. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês estejam todos bem. Prazer estar contigo aqui, Dinho. Uma satisfação estar aqui na sua casa, né? Me receber aqui é um privilégio mesmo. Eu sou o Paulo, eu moro atualmente em Dois Irmãos, no Rio Grande do Sul. Venho de uma área de empresário durante 22 anos e do ano passado para cá eu venho numa transição, né? Transição de carreira e transição também de um novo olhar para essa questão mais social, mais humana, nas ordens mais emocionais. Então, nesse aspecto, nós vamos conversar um pouco posteriormente. Também presto consultoria para algumas empresas e também nessa área tenho uma jornada muito bonita até então, né? O pessoal vem manifestando muito desejo desse trabalho, que é algo que vai crescer também. E na área que nós trabalhamos efetivamente juntos, isso vem muito agregar, né, nessa questão mais humanizada de fazer as coisas acontecer. Então, é um privilégio estar aqui contigo. Então, vamos conversar muito aí sobre questões. Paulo, eu gostaria de começar esse bate-papo contigo com relação ao liderança que você participou conosco. E tu sabes que a liderança eu já trabalho ele há 20 anos, praticamente há mais de 20 anos. É um processo que está evoluindo aí na questão de liderança, né? E por um bom tempo a gente se namorou um pouquinho para você poder chegar até no liderança, né? Eu sei que tu já tem uma busca gigantesca tua nessa área de autoconhecimento, de prosperidade, mas eu gostaria sinceramente que me colocasse como foi para você esse receber o Liderança 1, que impacto teve na tua vida e de que forma tu está utilizando esse conhecimento do Liderança 1 no teu dia a dia, né? Certo. Então, eu vim conhecer o Dinho através do Márcio, um amigo lá de Joinville também, da Samanta, enfim, e sempre me sugeriam, passa em Arroio do Silva e conheça o Dinho. E eu posterguei isso por várias vezes, e de fato, até que um dia aconteceu, passei na casa do seu Dinho e começamos a conversar. E dali senti uma energia muito, muito grande e uma conexão muito, muito positiva. Em seguida, então, eu me dei de presente esse movimento de fazer o Liderança 1. E realmente foi um momento que sugere uma mudança muito grande na vida das pessoas. Então é uma transformação. Embora eu já tenha conhecimento na área de renascimento, de outras fontes, mas é sempre um novo aprendizado. E o fundamental, Dinho, é quando você vai para um movimento desses, como é o Liderança 1, algo que você vem fazendo com maestria durante esses 20 anos, é você ir livre, desprovido de qualquer conhecimento. É você poder se entregar de corpo e alma para aquele movimento. Aí você aproveita na profundidade tudo aquilo que o outro ser, no caso você, vem transmitir. E o Liderança 1, levando isso para um propósito de vida, ele enaltece a pessoa e transforma as atitudes daquela pessoa em grandes conquistas ao longo da vida, naquilo que vai contemplando, naquilo que vai se dedicando. Muitas vezes a pessoa está num propósito, mas não é aquilo. E quando você faz o Liderança, você desperta algo mais profundo em você, que é o alinhamento do seu propósito com a sua missão de alma. E esse é o contexto. Então, Liderança 1, para mim, foi algo transformador, realmente. E, posteriormente, a teu convite, então eu fui na equipe de apoio, onde é uma nova experiência, né? Onde eu pude ver de fora, como fala na PNL, olhar de uma terceira posição, de uma quarta posição, como é estar dentro de um propósito e como é sentir aquilo que você sentiu no momento que você estava no momento de movimento de liderança, participando. E olhando de fora, você sente o que as pessoas sentem. Então é uma outra energia.
Então eu posso falar com propriedade que o Liderança 1 para mim foi transformador, e todos aqueles que tiverem a possibilidade, se derem a permissão, se darem um presente na vida, que seja um trabalho desses, que seja algo nesse gênero, porque isso é transformador. E essa é a busca que nós precisamos cada dia eleger mais nas nossas vidas como fundamental para que algo muito maior e transformador aconteça. Que o teu trabalho, ele é o que é transformar pessoas, transformar vidas. E através do Liderança 1, quem se der essa permissão, vai alcançar êxito nessa jornada. Paulo, a nossa mente ela está constantemente em busca de respostas. Ou seja, nós nos entulhamos de informações. E essas informações acabam levando uma grande substância para a mente, que é o que a mente quer o tempo todo. Formar opiniões, né? E todo o meu embasamento daquilo que eu faço, eu sempre coloco a questão do sentir, do estar ali, do perceber o agora, de não ficar muito na questão da teoria, mas sentir o momento, estar no momento. No entanto, Liderança 1, nós temos muitos momentos onde a pessoa realmente se desliga totalmente desse passado e futuro e consegue viver muitas vezes o agora que está ali nesse momento. Sim, né? sim. E eu percebo que é uma coisa mágica assim na vida das pessoas, que elas não se dão conta do tempo que elas estavam no agora. Só depois é que eu chamo a atenção delas com relação a isso, né? Para ti, o que tem de importância nessa questão do agora? O que tu está aprendendo com relação ao viver o agora, ao estar o agora, a não pensar o agora, mas sentir o agora, a estar nesse exato momento, que é um processo além da mente, sabe? Que é uma chacoalhada na mente, que a mente quer conhecimento, a mente quer futuro, a mente quer ver o passado, e nada disso cura. O que cura é estar no agora, o que cura é viver esse exato momento sem o julgamento. É perceber o sol, a lua, o certo, o errado, o ver, sem olhar com uma condição de que eu vou ter que colocar meu ponto de vista e eu sou certo nesse ponto de vista. Sim, sim. No agora não há o certo ou o errado, no agora é o que é. E quando eu aceito o que é realmente, eu vou para a minha consciência, para o meu coração e não para a minha mente. De que forma tu está olhando então essa questão da tua mente, da tua consciência, do agora, e o que isso está formatando melhor a tua vida com relação ao que eu estou te colocando nesse momento? Dinho, a nossa mente ela tem uma peculiar imaginação íntima, no sentido de, aliada ao ego, ela busca sempre nos tirar do nosso centro, nos afastar do momento presente, que é o momento que nós temos, o agora. Na verdade, o passado é uma ilusão, o futuro é uma projeção. O que nós temos de fato é o ar que nós respiramos, é o momento presente, que é o agora. E no Liderança eu pude perceber isso em alguns momentos. A gente não consegue, infelizmente o ser humano ainda não está capacitado, é um trabalho árduo que a Liderança 1 faz, ele proporciona, assim como o Renascimento, a respiração sistêmica, nos traz para o momento presente. Então essa permissão de podermos viver o momento presente no agora é fundamental para que tenhamos capacidade de assimilar e de sentir com profundidade o que a nossa intuição quer nos falar, quais os caminhos seguir a partir desse contexto. Então estar presente no agora dentro do Liderança 1, em alguns momentos que eu presenciei lá, foi no sentido de realmente resgatar o ser que eu sou, a pessoa que eu sou de fato, de poder viver aquilo. É como agora estarmos nesse bate-papo, eu me sentir presente aqui, me sentir no agora. Então o Liderança 1 ele desperta, além de trazer muitas informações de como viver, de como buscar controlar, não é controlar a mente, mas assim aceitar o que ela quer condicionar e trazer isso para um outro contexto. Então estar no agora é você poder compartilhar toda a tua essência, né, de uma maneira primordial, de uma maneira segura, de saber que você está no lugar certo naquele momento. A nossa mente ela é transitória, ela nos leva
para N direções. E o nosso trabalho é resgatar esse momento presente que nós temos. E através da respiração sistêmica, que é algo que você trabalha aí dentro da constelação, dentro do Liderança 1, tem um momento onde tem o renascimento. Sim. Então é um momento fundamental para a pessoa resgatar memórias, para a pessoa estar conectada consigo mesmo, no mais profundo do seu âmago, no estar em conexão com si mesmo. E estar no agora, Jimmy, é você se conectar com a sua essência e se ligar ao divino dentro de você. Então esse é o que eu tenho por conhecimento, por identidade em mim do que é o agora. Estar no agora, então, é poder viver cada momento no seu devido tempo. Sim. Você que está convivendo comigo há um tempo, percebe o quanto eu me refiro à respiração. A respiração como um elo de conexão com a consciência, realmente, né? A respiração como uma âncora para trazer a mente para o corpo, porque a mente quer estar sempre solta por aí, né? E de que forma, então, entender que a respiração é esse alento que me une, muitas vezes, à questão que nós colocamos como uma questão do divino dentro de mim, né? Como o maná do deserto, né? Quando eu coloco que tudo é uma prática, é uma persistência, estar consciente da respiração, e que isso só vem através de uma disciplina realmente dessa prática, né? Perceber que a respiração é o alimento da alma. A respiração é que nos traz para o agora e nos deixa seguro. Quando eu coloco aquela frase, é seguro estar aqui. Eu estou aqui, é seguro estar aqui. Porque dentro de um processo de nascimento, quando a criança saiu do útero, ela se sentiu totalmente insegura fora do útero. Sim. Isso trouxe para ela, para a mente dela, que estar fora do útero é totalmente inseguro. E eu estou buscando insistentemente essa segurança, não mais dentro de mim, mas dentro de alguém, dentro de um processo financeiro, dentro de uma segurança lá fora que possa me dar, né? E por mais que eu busque essa segurança em alguém, ou num processo mecânico, fora lá numa questão material, eu sempre vou estar dependente desse alguém ou desse algo para que eu possa me sentir seguro. Estar aqui e sentir-se seguro é um processo de liberdade interna, no qual a respiração é um mecanismo fundamental, que me faz tomar consciência de que eu sou responsável pela minha respiração, eu sou responsável pelo que eu sinto, eu sou responsável pelas minhas emoções, pela minha felicidade, e sou responsável também pelo que eu atraio. Diante do que eu me conhece do conhecimento que eu coloco para você, você também já tem um caminho dentro do renascimento, como é que tu está olhando essa questão da respiração? Como é que isso faz parte do teu dia a dia, olhar a respiração e sentir a respiração? Então, Dinho, vamos lá. Quando, segundo a Bíblia, quando Deus criou o homem, Ele soprou nas narinas do homem. Então, a respiração é o sopro da vida. Eu tenho para mim que nós temos 2 sopros. Quando nós nascemos e quando nós saímos desse corpo físico, né? Então, esses são os 2 momentos. Dentro do que eu conheço você, Dinho, dentro da forma como você coloca esse tema e aborda com muita propriedade, a respiração, ela é uma forma de você entrar em conexão consigo mesmo, é uma forma de meditação, é uma forma de você fazer acordos consigo mesmo. É saber que por exemplo, o teu organismo, o teu inconsciente, ele comanda todo o teu corpo. E a tua respiração, ela é automática. E nós, enquanto estamos nesse mundo assim, em movimento, em constante busca pela materialidade, que é extremamente importante no nosso caminho, sim, precisamos disso, a prosperidade nos é necessária. Os pensamentos nos trazem algumas memórias de dor, sim, mas é fundamental, através da respiração, nós nos conectarmos
com aquilo que nós temos de mais puro dentro de nós. Para quê? Para que possamos efetivamente encontrar respostas para que vemos. E dentro do contexto que você coloca a respiração, ela formata o nosso ser, ela nos condiciona a perceber e a sentir quão importante é estar presente. Né? Porque todo o contexto do liderança ele é baseado em trazer para o momento presente, pro aqui e agora, que é o que nós temos de fato. Então, a respiração, embora ela não esteja sob nosso controle, e não precisa ter controle, que é o que tem que acontecer, quando nós permitimos que o nosso organismo funcione naturalmente, mas nós fizemos muitas vezes o oposto disso, nós queremos ter controle de todas as coisas, tanto as externas quanto as internas. Inclusive, se nós formos dormir à noite, nós não temos responsabilidade pela nossa respiração, nem pela nossa digestão, ela é natural. Então nós, permitindo, quando entramos nesse momento, falando agora, dentro do liderança, dentro do renascimento, quando nós permitimos, quando eu me permito que o meu organismo respire naturalmente, quando eu permito, quando eu não resisto, eu consigo me entregar na totalidade, e aí afloro memórias, aí me trazem emoções, aí me trazem curas muito profundas de questões que eu nunca imaginei que eu viveria. E isso é libertador. Então, a respiração, da forma como você ensina, como você condiciona as pessoas, a palavra que é libertador. Então, no momento que você é flexível, no momento que você libera, que você não quer mais ter controle, e a respiração ensina isso, a liberdade, né, vem, e aí vem à tona muitas questões de memórias profundas que realmente carregam a vida da gente e muitas vezes atrapalham o nosso fluxo de prosperidade, e assim nos relacionamentos, e assim sucessivamente na vida. Tem um detalhe do nascimento, que é o corte do cordão umbilical. Dentro do útero, a criança nunca respirava. Quando corta esse cordão umbilical, a criança não tem essa informação que a respiração deve entrar pelas narinas ou pela boca. Então veja bem que essa primeira inspiração, ela pode ter sido muito traumática e pode ter vindo com um processo de dor para a criança, de que respirar dói. Esse mecanismo do respirar dói. Acontece que isso é uma memória ruim, traumática, porque sempre que o adulto vai passar por um processo emocional que não é, entre aspas, positivo, ele vai anular a respiração. Então veja bem que sempre nós não fomos treinados para sentir e respirar aquele sentimento. Nós fomos treinados diante dessa memória da dor da primeira respiração em anular a respiração e não nos permitir sentir. E isso criou na mente um mecanismo de fuga para não sentir, para não respirar. E nessa proposta do renascimento, de uma forma do agora, como trazer essa consciência de que está tudo bem e eu tenho que respirar tudo que vier, sem um julgamento com relação àquilo que eu vou respirar. Mas eu acolho esse sentimento, essa emoção, esse agora que está aí, sem uma pressão interna, sem reprimir meu corpo, ou sem permitir que essa memória que está lá no meu passado, que pode estar projetando a forma na qual eu analiso e sinto o momento agora. Então eu não preciso voltar lá, por exemplo, na primeira respiração para curar. Eu posso estar aqui ao mesmo tempo e querer respirar tudo que me vem. E não permitir que aquela memória da dor da primeira respiração me faça anular a minha respiração nesse exato momento. Então esse agora ele é importante no sentido de que eu esteja realmente presente com a minha respiração. Liberando, inspirando e expirando e liberando toda essa toxina que tem a ver com aquela primeira memória que está lá.
Claro que num processo de renascimento, quando você consegue alcançar aquela memória, a emoção que está naquela memória, é um processo de liberação fantástica. Mas eu não posso estar fazendo sessão de renascimento a todo momento. Exatamente. Eu tenho que treinar o meu cliente, treinar as pessoas para que elas possam ter a liberdade, se libertar, sabe? Isso. E poder liberar sua respiração em qualquer momento, né? Então penso que isso é uma coisa legal para que as pessoas compreendam a importância da respiração. Exatamente. E através da respiração, como você já falou, é libertador, como eu falei também. Então, através da respiração, é reaprender a respirar, porque na verdade a gente não sabe respirar. Nós se deixamos dominar pela mente de uma forma inconsciente de respiração. Então, trazendo isso para o contexto da vida no dia a dia, quantos desafios, quantas questões nos são colocadas e de que maneira muitas vezes nós estamos preparados para isso? Existe uma historinha que fala de uma criança, nem sei se não foi você que contou, mas enfim, eu vou relembrar aqui, talvez você vai relembrar também, de um menino que estava com os coleguinhas dele na casa dele, brincando, e eles foram na oficina do pai. E aí chegou um momento que um dos meninos pegou em cima da bancada uma furadeira, que era a joia do pai. E aquele negócio foi indo, eles abriram aquela caixinha, aquela furadeira caiu, espatifou, os outros meninos saíram correndo, e ele já não sabia o que fazer, pegou, colocou aquela furadeira toda quebrada dentro da caixinha e colocou sobre a mesa à noite. À noite o pai chega em casa, então, com aquela, cumprimentou a esposa, o filho e tudo mais, e foi para a oficina. O hobby dele era fazer algo após. E chegou lá, e aquela furadeira quebrada. E prontamente chamou o menino. O que você fez? E o menino imprimiu uma memória profunda, de medo, de uma sensação que ele jamais conseguiu superar ao longo da vida. Então, quantas respirações, quantas sessões de respiração, de renascimento ele tem que fazer para superar um trauma? E quantos nós temos ao longo da vida que são inconscientes, que nós nem lembramos? Então, esse é o processo do renascimento. Esse é você estar no presente aqui agora. É poder acessar essas memórias e acolhê-las, como você falou, e curar isso, para você ter uma vida plena a partir dali. Para poder, quando chegar numa sociedade, diante de um projeto grande, que muitas vezes as pessoas têm medo e elas não sabem por que têm medo. Mas é só resgatar a infância. Fazer a cura da criança interior, aí tu vai ter uma resposta para aquilo que de fato é. Então, o medo é como você fala muitas vezes nas nossas conversas. Por que eu sinto medo? Por que eu tenho vergonha? Por que eu me sinto rejeitado? Essas questões primordiais, essas feridas, elas são necessárias, olhar de frente. Me fala uma coisa. Alguém já morreu por medo do escuro? Por medo do escuro? As pessoas morrem de outros sintomas, mas não por medo do escuro. Então é uma crença que nós colocamos, que está instalada na sociedade, que ter medo de alguma coisa é limitante enquanto não se olha para isso, enquanto não se respira isso, enquanto não se compreende o porquê dessa questão. Então é fundamental que todo ser humano se permite, dentro das suas capacidades, é claro, um momento para reviver questões da sua infância, um momento para se preparar para uma entrevista de um grande emprego, para um enfrentamento de um projeto fundamental que às vezes é totalmente, que vai trazer uma prosperidade abundante na vida da pessoa, ou um momento de uma mudança de relacionamento, passar de um nível para o outro, constituir uma família, ter um filho, estar preparado para isso. Então, através de um projeto como é o Liderança 1, é por isso que eu falo que nós temos que nos permitir evoluir. Mas de que maneira? Evoluir por si só a gente consegue, mas não numa grandeza. Se não fôssemos, somos seres únicos, mas temos a necessidade de sempre estarmos conectados, porque nós estamos todos entrelaçados.
na grandeza disso tudo. E é fundamental que a gente tenha essa compreensão de que se eu não tenho a informação, eu posso buscar no outro. E o outro já está um pouco mais evoluído que eu em algum aspecto da área da vida, não em todas. Então é sempre uma troca. Eu vou para um evento que nem o Liderança 1, eu tenho um aprendizado profundo de coisas que eu jamais imaginei ver dessa forma, que eu tinha uma outra compreensão. Eu sempre falo que é importante você ter pelo menos 3 informações para você, a partir dali, tomar uma decisão. Então, se permitir fazer um projeto, um processo que nem esse do Liderança é fundamental para que a pessoa consiga ter uma outra visão sobre como se comportar mediante as situações que são dificultosas, de como você se colocar no presente momento quando você tiver uma oportunidade de ouro na sua vida. E quantas já passaram na tua vida que você deixou para trás? Na minha vida e na de tantas pessoas, por não se permitir fazer o quê? Dar um passo adiante para buscar informações. E é isso que precisamos construir ao longo, que é o nosso legado, é o teu legado, é o meu legado, é alcançar pessoas, é condicionar as informações que nós temos, os aprendizados que nós já tivemos graças a outros mentores que nos trouxeram até aqui. Mas acima de tudo é fundamental que as pessoas se permitam passar por esse movimento, de estar presentes no aqui e agora e realmente se darem de presente algo do gênero. Então é uma permissão. Paulo, quando a gente trabalha a questão das inteligências, né? O Goleman fala muito da questão da inteligência emocional, da inteligência física, e também a questão da inteligência espiritual, né? Que uma vez você só se conseguia isso através da religião, do processo, né? Hoje se observa muito bem essa função das empresas no desenvolvimento dessas inteligências. Sim. E aí eu coloco, claro, que a questão da inteligência emocional com relação aos relacionamentos, a autoestima dentro dos relacionamentos, mas o que a gente está conseguindo assim, alcançar, o que eu observo bastante, é essa aproximação da inteligência emocional e espiritual dentro das empresas, como uma função social dentro das empresas, desenvolver isso. Ou seja, que as empresas estão proporcionando aos seus colaboradores essa compreensão de si mesmo diante desses treinamentos, não só nós, como de outros colegas também que fazem isso. Sim. Mas que essa compreensão de si mesmo tem favorecido muito a questão dos relacionamentos dentro da empresa. Naturalmente. E o quanto isso hoje é uma função social das empresas. É trazer essa inteligência emocional e espiritual para os seus colaboradores. Até como um legado que a própria empresa está trazendo para a sociedade que nós vivemos hoje, né? E como então o empresário poder olhar isso como algo notável, nobre, e como que isso se torna também um capital dentro da empresa, onde ela pode proporcionar para os seus colaboradores esse benefício, porque a compreensão de si mesmo não vem na formatação de um estudo racional, ela vem na vivência, na experiência, mas como trazer para as pessoas que a vida é um processo didático, que a vida é essa escola que me ensina dentro das relações que eu tenho, e que cada relação que eu tenho está mexendo em parte com esse inconsciente que você falou, com essa memória que eu trago lá da vida uterina, do nascimento, da primeira infância, mas que agora o adulto, dentro das suas relações, começa a ter o outro como um espelho, que reflete nele, muitas vezes, algo que está guardado dentro de mim ou nele, que eu não quero ver. Sim. E quando eu me deparo isso, com essa memória minha, dentro da minha empresa, dentro do meu setor de trabalho, dentro de uma hierarquia dessa empresa na qual eu me deparo com o meu superior, ele provoca em mim determinadas emoções, sensações e revoltas, e muitas vezes a minha primeira opção é abandonar o meu emprego. Ou quando eu me deparo isso, com essa memória, com esse espelho dentro do meu casamento, é abandonar o meu casamento.
Agora, essa memória vai ficar lá para ser acessada no próximo relacionamento. Se eu não tiver a percepção de que aquele relacionamento que eu estou naquele momento, ele está sendo didático para mim. Sim. Ele está sendo como uma forma de aprendizagem para que eu possa olhar essa memória sem deixar essa memória atrapalhar a minha relação que eu tenho no agora. Quando eu não tenho esse conhecimento, essa formatação de que tudo é didático, eu vou levando essa vida como uma experiência de luta o tempo todo. E aí vou estar sempre culpando alguém pela minha infelicidade. Aí que eu coloco essa questão da inteligência emocional, espiritual, que é um capital dentro das empresas, e que as empresas que proporcionam isso estão proporcionando uma qualidade de vida muito melhor para os seus funcionários. Sim. A felicidade de voltar para a empresa, para a minha equipe de trabalho, ela se torna um estímulo, porque eu sei que eu estou lá me conhecendo cada vez mais. Então você como empresário, como passou por todos esses ramos aí desse aprendizado, e também está indo para esse segmento desse treinamento, e que já tem esse conhecimento, como é que tu está olhando nas empresas esse caminho agora que eles estão tomando? Nem todas, mas grande parte já estão buscando isso, né? Eu diria assim, Dinho, isso é uma oportunidade de uma nova forma de empreender. As empresas, falei antes que todos nós somos entrelaçados, né? Nós estamos sempre com a energia conectada. E dentro das empresas, o trabalho da empresa numa forma de contribuição social, ela não é só dar trabalho e salário. Ela é em uma condição adequada para os colaboradores. Na minha concepção, enquanto empresário, sempre foi o colaborador é o maior patrimônio da empresa. Em que âmbito? Em todos. E o que a empresa pode fazer em contrapartida para isso? Justamente proporcionar esse equivalente de acessar essas condições. Por exemplo, da minha empresa, por muitas vezes, eu fiz muitas palestras, praticamente cada 2 dias. Eu fazia reuniões, palestra pela manhã, antes do pessoal ir trabalhar. Mas além disso, para não ficar aquela coisa do gestor com os funcionários diretamente, eu contratei várias vezes pessoas de fora, palestrantes, consultores. Tive consultoria na minha empresa por muito tempo, justamente para poder olhar isso com mais profundidade, olhar isso de uma forma mais humana e poder oferecer para o colaborador uma forma dele se sentir mais alegre, mais feliz dentro do ramo. Afinal de contas, um colaborador dentro de uma empresa, ele participa pelo menos de 9 a 10 horas por dia daquele movimento. Então ele está muito mais tempo no convívio dos colegas, que despertam nele essa coisa de reflexo, né? O que em mim está provocando essa situação que o outro tem. Então, eu tenho hoje uma visão da seguinte forma, Dinho. Eu vou primeiro falar uma frase aqui. A energia da alegria vem da hora emocional. A felicidade é um estado da sua identidade. Então, você estar alegre em alguns momentos é um estado emocional. Agora, estar num contexto de felicidade é você estar alinhado com a sua identidade. E o que faz um trabalho como o seu, como o meu, dentro de uma empresa? Isso fundamenta e coloca as pessoas numa condição de elas poderem olhar para si mesmo com amor e carinho, e poderem olhar para o colega também, da mesma forma, e poderem entender por que em alguns momentos existem os desafios, existem os confrontos internos dentro de um grupo. E é importante, ou dentro de uma relação, né? E porque a grande maioria das vezes eu julgo e culpo o outro pela minha condição emocional, que me faz, através de memórias que vêm para mim, me colocar de uma forma diferente com o outro ser e querer transferir a minha responsabilidade. E isso acaba o que? Dentro de um contexto de empresa, de produção,
diminuindo a capacidade minha de produzir, a qualidade como um todo, e dando o quê? A descontinuidade de um bom trabalho e com isso refletindo na empresa, causando déficit na empresa, enquanto o trabalho de um colaborador é que tudo corra bem e que aquilo cresça, para que todos sejam felizes dentro do contexto. Agora, o que nós podemos fazer, o que o empresário pode fazer, e o que ele faz com os colaboradores quando ele dá essa condição de trazer uma pessoa para elevar o nível consciencial das pessoas, dos colaboradores, enaltece a capacidade de cada um, faz a pessoa ter um convívio melhor dentro da empresa, na sua família e na sociedade como um todo, o que transforma potencialmente a sociedade e educa as pessoas dentro do contexto. Começa num pequeno grupo, mas aquilo é tão expansivo, então o empresário ele não tem, às vezes não tem a noção de quanta responsabilidade social ele tem, porque não é só o colaborador em si, é a família, são os amigos, é toda uma sociedade. Então o que é importante perceber nesse contexto que eu estou falando é que quanto mais nós permitimos e nós colaboramos no sentido de o despertar emocional, um despertar espiritual, não no sentido da religião, mas no sentido da conexão do ser em si, consigo mesmo, de você estar conectado com você, de eu estar conectado comigo, de saber que temos uma responsabilidade por fazer algo bem feito dentro de uma empresa, mas acima de tudo termos essa questão humana de olhar o outro ser. Isso gradativamente vai fazendo as coisas acontecerem naturalmente. É como o vento, é fluido, e quando nos damos essa permissão, as coisas acontecem naturalmente. Então esse é o propósito de trazer para dentro das empresas essas palestras, e eu sei que você faz muita palestra, e de uma maneira muito enaltecedora, e isso é importante. Então cada vez mais as empresas, as grandes, as pequenas, as médias, enfim, ou o grupo de pessoas devem se dar permissão para ter acesso a esse tipo de informação, para que cada vez mais se construa esse legado e cada vez mais as pessoas saibam viver em harmonia dentro de uma sociedade. Legal. Paulo, podemos deixar um convitezinho com relação à Liderança 1? Nós temos o Liderança 1 agora em março, né? Isso. E se você pudesse deixar um convite para as pessoas que estão aí nos escutando, para que elas se motivem a estar conosco aí no final de semana e consigam desfrutar de tudo isso que a gente está conversando aqui agora. Naturalmente, vai ser em março. De março, 25, 26 e 27 de março. Ok. Então, pessoal, aqui, isso é uma coisa que vem do coração, não é uma promoção. Então, se você sentir o chamado, eu falo muitas vezes quando eu gravo meus vídeos no YouTube, escute as chamadas, né? A espiritualidade está o tempo todo falando contigo, então escute os chamados. E muitas vezes o chamado ele vem através de um vídeo como esse, através de uma informação como essa. Então, para você que está aí com questões pessoais, com questões de relacionamento, com questões de família, realmente o Liderança 1 é uma mudança. Então, dia 25, 26 e 27 de março desse ano 2023, vai acontecer novamente esse movimento, esse evento, coordenado pelo Dinho e pela Margarete, da Inspire Treinamentos e Terapias. E então, o meu convite é para que você se dê essa permissão, que você se dê esse presente, que você sinta esse chamado no seu coração. Porque muitas vezes, pessoal, através de um movimento desses, você transforma a sua vida para um propósito que realmente você veio fazer nesse plano, nesse tempo e nesse momento. Talvez por muitos momentos da sua vida você estava fazendo algo que você não gostava tanto. Por quê? Porque você não tinha a condição de realmente perceber e sentir no seu coração o que de fato você veio para fazer, o que a sua missão de alma é. Então, nesse treinamento é um pontapé inicial. Depois tem o Liderança 2, depois tem o 3, e esses são os meus próximos passos. Então, o convite para vocês sintam um chamado no seu coração. Se realmente for esse momento de vocês estarem presentes aqui, aceitem o convite e venham fazer parte dessa equipe aqui, desse movimento. E quem sabe, mais adiante vocês vão estar aqui
como eu, podendo fazer referência e reverência a esse grande mestre Jim aqui da Inspire Treinamentos e Terapias, para que vocês possam também ser chamados a participar do momento de poder colaborar dentro do movimento e assim, dentro da sua condição, dentro daquele seu estado social, poder evoluir junto com as outras pessoas que vão estar na sua vida. E tornando assim a sua vida e daqueles que você está atrelado muito mais positiva. Podendo fazer o bem, o bom e o bonito a todos os envolvidos. Então, sinta o chamado no coração e vem para cá. Grato, Paulo. Estamos juntos até depois do fim. Quero deixar também o meu convite para você que não me conhece. Eu não sou uma pessoa perfeita, mas eu posso lhe dizer com certeza que sou uma pessoa cada dia mais feliz comigo mesmo, cada dia mais contente com aquilo que eu sou. Isso é fruto de um trabalho, isso é fruto de uma disciplina interna, de uma autoaceitação, de uma compreensão de si mesmo. Quero reforçar esse convite que o Paulo fez agora para o Liderança 1 em março, 25, 26 e 27, para que você possa desfrutar um pouquinho disso que nós combinamos aqui. Num local fantástico, Treviso, com uma equipe fantástica, como estar eu e a Margarete lá com toda a equipe Inspire, para que você possa ir lá e aprender e se divertir conosco. Se você quiser se conhecer mais, compreender mais a si mesmo, venha estar conosco nesses dias, dia 25, 26 e 27 em Treviso. Esperamos vocês lá. Um grande abraço.